Olá, gente! A aula de hoje é sobre potência com expoente negativo. Nós já fizemos uma aula falando sobre potência. Agora vamos falar sobre potência com expoente negativo. Mudou um pouquinho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção porque vai ficar bem fácil para entender. Mas não esqueçam de se inscrever, de dar o seu joinha e de compartilhar com os amigos, ok? Vamos lá? Bem, potência com expoente negativo. O que é isso? Eu tenho uma base A elevada a um expoente negativo. A resolução desse problema vai ser uma fração. Para que esse expoente passe a ser positivo, eu tenho que botar a minha base sob 1. Então, vai ficar 1 sobre A é igual a M positivo. Que M é esse? Qualquer número, eu não sei, qualquer número que era negativo passou a ficar positivo. Vamos ver isso aqui no exemplo? A minha base aqui quem é? É o 3. Quem é o meu expoente negativo? É o 2. 2 está negativo. Como eu resolvo? Eu vou fazer 1 sobre 3, que é a minha base. Agora, o meu expoente vai ficar positivo. Tá? O que eu fiz? Peguei a minha base, coloquei no denominador, tá? E botei o 1 no numerador. Então, ficou 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, a minha base, o meu expoente, que era menos 2, passou a ser 2. Agora, eu vou fazer normalmente. 1/3 quadrado, então, é 2 vezes. Vezes 1/3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1/9. Agora, o segundo exemplo. Nós temos aqui 2 ao cubo, só que negativo, uma potência negativa. 2 elevado a menos 3. Como é que eu resolvo isso? 1 sobre 2 elevado ao menos 3? Não, agora vai ficar positivo, porque eu já botei isso em forma de fração. Eu já coloquei o 1 e a minha base embaixo do 1. Então, agora eu tenho uma fração, posso tirar o sinal negativo e passou a ficar positivo. Basta apenas eu repetir agora, fazer a minha potência. Meio, uma vez, meio, 2 vezes, meio, 3 vezes, tá? Por que 3 vezes? Porque o meu expoente é 3. O 3 vai indicar, o expoente indica quantas vezes eu tenho que repetir a minha base. A minha base agora não é 2, a minha base agora é meio, 1 meio, tá? Vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a minha resposta é 1/8. Terceiro exemplo, 2 elevado à quarta potência negativa. Ou seja, como é que eu vou resolver isso? Vou botar 1, a minha base vai vir para o denominador, 1 meio, elevado à quarta potência. Vou tirar esse sinal de menos e vai ficar positivo. 1 meio elevado à quarta potência, tá? 1 meio uma vez, 1 meio 2 vezes, vezes 1 meio 3 vezes, vezes 1 meio 4 vezes, porque o meu expoente é 4. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 1/16. Tá? Então, como é que eu vou agir quando eu vejo uma potência negativa? Não precisa se desesperar. Vai colocar como resposta 1 no numerador e vai botar potência no denominador. Então, 3 ficou 1/3. E o meu expoente, que era negativo, passou a ser um expoente positivo. Tá? Vamos para mais exercícios? Bem,
Aqui eu tenho 3, que é a minha base, elevado a menos 1. Eu falei com vocês que toda vez que eu elevo um número a 1, está o próprio número, mas aqui está negativo. É menos 1. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer como? 1 sobre 3 elevado a 1. O que eu fiz? Apliquei a propriedade certinha aqui, ó. Coloquei o 1, coloquei a minha base no denominador e elevei a 1. O negativo ficou positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 1/3 elevado a 1 é o próprio 1/3. 1/3 uma vez só. Tá? 3, que é a base, elevado a menos 2. Tenho aqui um expoente negativo. Como é que eu resolvo quando eu tenho expoente negativo? Coloco o 1, coloco a minha base embaixo do 1 no denominador e elevo ao número sem o negativo. Era 2, continua sendo 2, só que sem o sinal negativo de menos. Então, como é que eu vou resolver isso? 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1, 3 vezes 3, 9. 1/9. Bem, agora nós temos a potência, um expoente negativo de uma base que é uma fração, uma base fracionária. Como é que eu vou resolver? Da mesma forma que eu fiz os anteriores. Vai ficar 1 sobre a minha base. E a minha base? 2/3. E eu vou elevar tudo ao quadrado, que é o 2, só que sem o sinal negativo. Por que eu tirei o sinal negativo? Que eu botei a minha base sobre 1, tá ok? Sobre 1, desculpa. Bem, vamos lá. Como é que eu resolvo divisão de frações? Antes de eu resolver, eu vou fazer aqui, ó. Vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. 2 ao quadrado é o 4. 3 ao quadrado é 9. Ok? Então, eu fiz 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Agora, eu tenho uma divisão de frações. Na divisão de frações, eu faço o seguinte. Repito o primeiro, que é 1. Troco o sinal, é uma divisão, ficou multiplicação. E inverto o segundo. 9 sobre 4. Agora, eu vou multiplicar normalmente. 9 quartos. Se vocês têm alguma dúvida com divisão de frações, eu tenho um vídeo gravado sobre divisão de frações, que fala justamente como a gente vai proceder quando a gente encontra uma fração que tem que ser dividida por outra, tá? Repete o primeiro, troca o sinal, essa divisão, isso aqui é um traço de divisão, passa a ser a multiplicação, eu vou inverter o segundo, tá? 9 quartos. Aí faço uma multiplicação, esse é o resultado, ok? Vamos para mais exemplos? Agora eu tenho a base 3/5 elevado a menos 2. Como é que a gente resolve isso? Coloco 1 sobre a minha base, que é 3/5. Número negativo, eu boto 1 sobre a minha base e o número, a potência, o expoente que era negativo, vai passar a ficar positivo. Menos 2 ficou 2. Agora eu vou resolver. 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que dá 9, sobre 5 ao quadrado, que dá 25. 5 vezes 5, 25. Bem, agora que eu resolvi, eu posso tirar aqui os parênteses. Como é que... Agora eu tenho uma divisão. 1 sobre 9/25. Como é que eu resolvo isso? Divisão de frações. Repito, primeiro, troco o sinal, vezes, divisão passou a ser vezes, e vou inverter o denominador. Era 9/25, vai ficar 25 nonos. 1 vezes 25 nonos é o próprio
25 nonos. Então, o que eu fiz? Peguei o meu 3/5, que era a base, coloquei no denominador, coloquei 1 sobre ele. O meu expoente, que era negativo, ficou positivo. Resolvi essa potência, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Ficou. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Repete o primeiro membro, troca o sinal de divisão, passou para vezes e inverti o segundo denominador. Era 9/25, passou a ser 25 nonos. Multipliquei e aqui está o resultado. Só que quando a gente está falando de fração, eu não preciso, eu já sei que sempre vou ter que colocar 1 sobre isso. Então eu não preciso mais colocar. Vou fazer da forma mais rápida. Ao invés de eu colocar 1 sobre 3/5, eu já vou inverter a fração direto. Vamos entender isso? 1/3 elevado a menos 3. O que eu vou fazer? 1/3 vai ficar 3 sobre 1. Já inverti, tá? Ao cubo. Não vou botar 1 sobre para inverter. Isso dá muito trabalho e a gente já sabe como é. Vocês têm que saber como faz. Tá? A fórmula é essa, é 1 sobre a base. Mas como aqui vai dar sempre 1 sobre a minha base, eu posso fazer direto, tá? Então, como é que vai resolver isso? 3 vezes... Aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, tá? É sobre 1 que dá no mesmo, ok? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, minha resposta é 27 sobre 1, que é o próprio 27. Aqui é a mesma coisa. Eu não vou até mudar aqui para vocês entenderem. Vou botar aqui 2/4, tá? Então, eu tenho 2/4 elevado a menos 2. Eu vou inverter a minha fração direto. Ó. Vai ficar o numerador. O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Só invertir, eu não botei mais o 1 sobre, tá? Isso aqui vai ficar ao quadrado. Tirei o sinal negativo porque agora eu inverti a minha fração. Então, ao invés de eu ficar botando 1, só vou inverter a minha fração e tirar o sinal negativo e resolver normalmente. Isso aqui é igual a quê? 4 meios vezes 4 meios. Ok? Como é que eu vou resolver isso? 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 4, 4. Bem, agora nós vamos ver quando a base é negativa, base, tá? Não confunda com expoente. Nós acabamos de ver quando era expoente negativo. Agora o expoente é positivo, mas a base é negativa. Então vamos lá. Menos 2 elevado a 1 é o próprio menos 2. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por que está entre parênteses? Porque tanto o sinal quanto o número estão sendo elevados pelo expoente, tá? Menos 2 elevado à segunda potência ou ao quadrado. O que isso quer dizer? Que é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Propriedade da multiplicação. Menos com menos, mais propriedade de sinais, tá? Na multiplicação, menos com menos dá mais 4. Mas como é positivo, eu posso tirar o sinal, não preciso colocar. Então, a resposta, 4. Menos 2 ao cubo, então é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes, porque é ao cubo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o sinal? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos 2 elevado à quarta potência. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2
vezes menos 2. 4 vezes. O menos 2 se repete 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora vamos ver o sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Não preciso botar o mais, né? Positivo. Antes de eu fazer o menos 2 elevado à quinta potência, vamos observar uma coisa. Quando eu tenho os expoentes ímpares, o meu número fica negativo. Quando eu tenho expoentes pares, o meu número fica positivo. E essa é uma regrinha que vai facilitar a vida, em vez de ficar menos com menos, menos com menos, menos com menos, a gente vai pegar e vai ver. Se o meu expoente for ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, a minha resposta será negativa. Se o meu expoente for par, 2, 4, 6, 8, a minha resposta será positiva. Então vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Um expoente negativo. Então eu já sei que a minha resposta será menos. Então eu vou fazer aqui, só para a gente poder fazer o cálculo, tá? Repetir o menos 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a minha resposta é menos 32. Olhei o menos, está entre parênteses. O expoente é ímpar, já posso botar o menos lá. Olhei o expoente, é par. Está entre parênteses, já posso colocar o mais, já sei que vai ser positivo. Menos 1/4, isso vale para fração também, tá? Então, eu botei aqui para vocês verem. Se o expoente é par, esse resultado será positivo, tá ok? Então, fica menos 1/4, uma vez, vezes menos 1/4, duas vezes. 1 vez 1, 1. 4 vezes 4, 16. 1, 16 avos, tá? Positivo, por quê? Porque o meu expoente é par, ok? Bem, gente, agora eu tenho menos 2 elevado a 1, menos 2 elevado ao quadrado. Professora, a gente acabou de fazer esse exercício igualzinho. Não é igual. Aquele exercício que a gente fez anteriormente tinha parênteses. Então, era o sinal e o número elevados ao expoente. Aqui eu não tenho parênteses. O que isso quer dizer? Que o meu sinal não vai ser elevado ao expoente, somente o meu número, tá? Ó, somente esses números serão elevados ao expoente. O sinal não, porque não está entre parênteses. Se tivesse entre parênteses, seria os dois. Como não está, é só ele. E o que isso muda no nosso resultado? Se eu não vou mexer no sinal, ele vai ficar o quê? Negativo, tá? Negativo, 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 negativo. Por que isso? Porque eu não estou elevando o meu sinal a potência nenhuma, a expoente nenhum. Não está entre parênteses. Então, vou fazer somente o número. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Vai ficar o quê? Menos 2. Aqui eu tenho 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Que vai ficar o quê? Menos 4. 2 ao cubo. É o 2 vezes o 2 vezes o 2. Menos, porque aqui estava menos, eu trouxe sinal para cá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos 8. Aqui o 2 vai se repetir quantas vezes? 4. 1, 2, 3, 4. E o meu resultado? Vai ser negativo. Trouxe esse sinal de lá para cá. Não coloquei ele sendo elevado a nada, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 16. Menos 2 à quinta potência.
o 2 uma vez, 2, 3, 4, 5. Primeira coisa, pego o meu sinal que era negativo e já coloco na minha resposta. Vai continuar sendo negativo. Eu não estou elevando menos, apenas o número. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Menos 32. Potência de base 10, com expoente negativo. Nós já vimos como se trabalha com expoente negativo, certo? Então, agora, eu vou fazer o quê? 10 elevado a menos 1. Como é que eu resolvo isso? É 1 sobre 10 elevado a 1. Lembra que eu falei que quando a gente tem um número negativo é 1 sobre o número e pega o negativo e fica positivo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta seria 1/10. Só que eu vou colocar a minha resposta em forma de número decimal. O que quer dizer isso? O que é 1 sobre 10? É 0,1. Quer dizer que eu vou ter uma casa depois da vírgula. Esse número está diminuindo, ok? Porque ele está sendo dividido. 10 elevado a menos 2. Como é que vai ficar isso? 1 sobre 10. Vou tirar o sinal negativo, porque eu já botei 1 sobre ele, ao quadrado, que é igual a 1/10 vezes 1/10, 2 vezes. Isso é igual, repito, 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. 1/100. Mas eu quero a minha resposta em forma decimal. Se aqui eu tenho o número 2, eu vou ficar com 0,2 casas depois da vírgula, ok? Então, vai ficar 0,01. Quando eu estou multiplicando e esse número está no denominador e tem 2 zeros, eu vou ter 2 casas depois da vírgula. 0,01. Se tiver alguma dúvida, eu tenho um vídeo que fala sobre divisão por 10, 100 e 1000, tá? Isso aqui está mais explicadinho, vou fazer isso com mais calma lá para vocês. 10 elevado a menos 3. O que quer dizer isso? Que vai ficar 1 sobre 10 ao cubo. Tirei o sinal negativo porque já botei o 10, que é a minha base, embaixo do 1. 1/10 vezes ao cubo, né? 1/10 tem que fazer 1/10 3 vezes. 1/10. Vou repetir. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Como é que vai ficar isso em forma de número decimal? 3 zeros, então vai ficar 0, vírgula, vou ter 3 casas depois da vírgula. 0, 0, 1. Ou seja, 1/1000, tá? Então, quando eu estou elevando a uma potência, uma casa depois da vírgula. Potência negativa. Quando eu estou elevando a potência 2 ao quadrado, 2 casas depois da vírgula. Quando eu estou elevando a 3, 3 casas depois da vírgula, tá? Isso para a potência 10, para a base 10. 10 elevado a menos 4. Negativo, vou ter que botar 1 e o 10 no denominador. 1/10. Tirei o sinal de negativo, passou a ficar positivo. 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10
vezes 1/10. Eu preciso ficar multiplicando? Não, por quê? Porque eu já sei que eu vou ter a resposta 0, e 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou botar quem por último? 1 e vou completar com 0. 0,0001. Essa é a minha resposta. 10 elevado a menos 5. 1 sobre 10 elevado à quinta potência. Tá? Tirei o sinal de menos porque botei o 1 sobre o 10. Ficou 1/10. Uma vez, 1/10 duas vezes, 1/10 três vezes, 1/10 quatro vezes, 1/10 cinco vezes. Aqui ficaria 1 sobre 100.000, tá? Eu não fiz aqui. E aqui vai ficar 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sobre 100.000, que é igual a 0, e mais 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Vou botar 1 no final. 1, 2, 3, 4. 5 casas depois da vírgula. 1 sobre 100.000. É 0,00001. Ok, gente? Não esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever.